Diz assim a palavra do Senhor: depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei cananeu de Azor. O comandante de seu exército era Cícera, que habitava em Arosete Ragoim. Cícera, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo pediu socorro ao Senhor. Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela julgasse suas questões. Certo dia mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naftali e Zebulon para irem ao monte Tabor. Eu farei Cícera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quizon. Ali eu os entregarei em suas mãos. Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo, senão não irei. Débora respondeu: está bem, eu irei, mas você não receberá a honra nesta missão, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Quedes. Ali Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali, e 10.000 guerreiros subiram com ele. Débora também o acompanhou. Eber Queneu, descendente de Robabe, cunhado de Moisés, havia se separado dos outros membros da sua tribo e armado suas tendas junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido o monte Tabor, ele mandou trazer seus 900 carros de guerra com rodas de ferro e todos os seus guerreiros, e eles marcharam de Harosete Ragoim até o rio Quizon. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, este é o dia que o Senhor entregará Cícera em suas mãos, pois o Senhor marcha adiante de você. Baraque desceu à encosta do monte Tabor, à frente de seus 10.000 guerreiros para combater. Quando Baraque atacou, o Senhor trouxe pânico sobre os carros de guerra e sobre os soldados de Cícera, que abandonou sua carruagem e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército inimigo até Harosete Ragoim e matou todos os guerreiros de Cícera. Nenhum deles escapou. Enquanto isso, Cícera correu para a tenda de Jael, esposa de Eber, o queneneu, pois havia paz entre a família de Eber e Jabim, rei de Azor. Jael saiu ao encontro de Cícera e disse: venha para a minha tenda, Senhor. Entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela cobriu com uma manta. Por favor, dê-me um pouco de água, disse ele. Estou com sede. Ela lhe deu leite de uma vasilha de couro e o cobriu novamente. Cícera disse a ela: fique à porta da tenda. Se alguém chegar e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Mas quando Cícera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Eber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão e atravessou o crânio dele com a estaca, que ficou preso ao chão. Foi assim que Cícera morreu. Capítulo 5, versículo 7 diz: estavam poucos dos povoados de Israel, até que Débora se levantou como mãe para Israel. Versículo 12: desperta, Débora, desperte, e entoie um cântico. Levante-se, Baraque, leve embora seus cativos, filho de Abinoão. Agora nós vamos caminhar para frente. Nós vamos lá para 2 Reis 4.
versículo 18. Diz assim: certo dia, quando o menino estava mais crescido, saiu para acompanhar o pai que estava no campo com os feitores. De repente o menino gritou: ai, que dor de cabeça. Seu pai disse a um dos servos: leve-o para casa para a mãe dele. O servo levou o menino para casa e a mãe o segurou no colo, mas por volta do meio-dia ele morreu. Ela carregou-o para cima e o deitou na cama de um homem de Deus, fechou a porta e o deixou ali. Entrou e enviou um recado para o marido: mande um dos servos e uma jumenta para que eu vá depressa falar com o homem de Deus e volte em seguida. Porque hoje, perguntou ele, não é a festa de lua nova e nem sábado. Ela, porém, respondeu: não se preocupe. Então ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: rápido, só diminua o passo quando eu mandar. E partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele viu a distância, disse a Geazi: olha, lá vem a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte: está tudo bem com a senhora, com o seu marido e com o seu filho? A mulher respondeu: sim, está tudo bem. Mas quando ela chegou ao homem de Deus no monte, abraçou os pés dele. Geazi quis afastá-la, mas o homem de Deus disse: deixe-a em paz. Ela está profundamente angustiada, mas o Senhor não me revelou o motivo. Então a mulher disse: acaso eu lhe pedi um filho, meu senhor? Não lhe disse que não me desse falsas esperanças? Eliseu disse a Geazi: prepare-se para viajar, pegue meu cajado e vá. Não cumprimente ninguém pelo caminho. Quando chegar, coloque o cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não voltarei para casa se o Senhor não for comigo. Então Eliseu voltou com ela. Geazi foi à frente e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas não aconteceu nada. Não havia sinal de vida. Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: menino, ainda não despertou. De fato, quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitado em sua cama. Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o corpo do menino e o colocou, sua boca sobre a dele, seus olhos sobre os dele e suas mãos sobre as dele. E enquanto se estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu se levantou, andou de um lado para o outro no quarto e em seguida se estendeu novamente sobre ele. Dessa vez o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Quando ela entrou, Eliseu disse: aqui está seu filho. Ela caiu aos pés do profeta e se curvou diante dele. Então pegou o filho e saiu. Os outros 2 textos eu vou citar na pregação e nós vamos lendo juntos, amém? Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz. Obrigado porque ela é pontual. Ó Deus, ela é atual, ela é profunda. E nós oramos, ó Deus, abertos e rendidos diante daquilo que o Senhor, ó Deus, deseja falar e comunicar ao nosso coração nessa noite. Tenhas liberdade nesse lugar, Espírito Santo de Deus, para continuar agindo e fazendo aquilo que é a vontade do Pai. Esse é o nosso pedido e a nossa oração e súplica nessa hora, no nome poderoso e precioso de Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Então, esse mês nós estamos com essa série, Famílias Fortalecidas. E nós cremos que o Senhor está levantando nesses dias famílias realmente fortes. Mas famílias fortes no conceito do reino são famílias que reconhecem sua fraqueza.
famílias que reconhecem suas vulnerabilidades e reconhecem a total dependência do Senhor, para que então possam se levantar de forma fortalecida pelo Senhor, para viver a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. E mais do que isso, manifestar isso por onde passar a outras famílias. Porque dentro do tempo que vivemos, há uma disfuncionalidade dentro das famílias hoje. As famílias estão disfuncionais, as famílias estão desestruturadas, estão abaladas. E nós, como família do reino, nós precisamos ser famílias fortalecidas, capacitadas, para poder então ser essa resposta de esperança, de inspiração, para as famílias que estão à nossa volta nos cercando. A nossa casa, a nossa família precisa ser um sinalizador do reino, precisa ser um farol que brilha, para que então as pessoas possam encontrar refúgio, possam encontrar respostas, possam encontrar esperança. Esse é o anseio do coração de Deus, que nós como famílias, sejamos famílias saudáveis, porque famílias saudáveis, igreja saudável. Então nós precisamos entender que nesse tempo, são as duas frentes que Deus criou, que o inimigo mais ele ataca, que é a família e a igreja. E consequentemente a igreja é a junção de uma família, de uma grande família. Então o inimigo tenta e intenta continuamente, incansavelmente, para destruir as famílias. Mas o Senhor, Ele está nos levantando de forma posicionada, revestidos da armadura de Deus, para que possamos resistir os dias maus, para nos revestirmos da força do seu poder, para que possamos lidar com os embates, e o inimigo não ganhe espaço, não ache brecha, para poder adentrar dentro das nossas casas, criar tormento e confusão nos casamentos, na paternidade e na maternidade. Não, queridos, o Senhor está nos levantando de forma posicionada, esclarecida, consciente. Precisamos ser conscientes, precisamos ser um povo de fé consciente, porque a Bíblia diz que muitos, negligenciando a boa consciência, naufragaram na fé. Então nós não somos aqueles que negligenciam a boa consciência, mas prezamos pela boa consciência. E ter boa consciência é também ter consigo um senso de responsabilidade, porque quem tem boa consciência é tomado também de responsabilidade. E o Senhor está levantando famílias responsivas para esse tempo. Aleluia. Toma posse, queridos, fala: eu recebo, essa é a minha casa, essa é a minha família, é isso que eu quero. Aleluia. Amém, gente? Tem alguém comigo com esse friozinho aí? Fala comigo, se não achar que você está dormindo de olho aberto. Aleluia. Aleluia, fala comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, então hoje nós queremos compartilhar em cima desse texto que nós lemos, e mais dois que nós não lemos, mas eu vou citar e vou contar, sobre mães. Hoje nós celebramos o Dia das Mães. Então hoje eu gostaria de falar sobre mães que inspiram e impactam a sua geração. Mães que inspiram e que impactam essa geração. Como é precioso a mãe. Todos nós estamos aqui hoje porque alguém nos deu a luz da vida, nos concebeu, nos foi gerado nelas, então nós nascemos. A mãe carrega consigo o seu valor. Se fosse pegar a palavra mãe e fizesse dela uma sigla, colocaria manifestação do amor encorajador. Manifestação do amor encorajador. Aquelas que de fato são mães, manifesta esse amor que encoraja. E esse encorajamento tem vez que é impulsionando, tem vez que é confrontando, tem vez que é corrigindo, mas encoraja. A mãe, ela tem consigo o seu papel valioso. E na história de Deus não é diferente. O Senhor escolheu uma mulher para que então agora o Salvador pudesse vir ao mundo. E então nós pudéssemos contemplar o Cristo. Então Deus usou uma mãe.
como ferramenta para que isso pudesse acontecer. E nós vemos aqui, à luz da palavra, algumas mães que inspiraram e impactaram a sua geração. A primeira delas que nós vemos aqui é Débora. Que mulher incrível! Débora, ela foi conhecida como mãe de Israel. Como você e eu lemos no começo, no capítulo 4, o povo de Israel se afastou do Senhor, deixou de ouvir o Senhor, e o Senhor então entregou o povo para ser então agora cativo de um rei chamado Jabim. E Cícera era comandante desse exército do rei Jabim. Então Deus entregou o povo escolhido para ser então agora corrigido, para voltar-se para o Senhor. E a Bíblia diz que eles ficaram durante 20 anos debaixo da crueldade, né, de Mísera, sufocando, oprimindo o povo de Israel. Seus carros eram mais de 900 carros de guerra com rodas de ferro, que oprimiam o povo escolhido, até que o povo então gritou pelo socorro de Deus. E naquele tempo, quem era juíza sobre Israel era Débora. Ela atendia debaixo de uma palmeira. Ali ela atendia e trazia conselhos e direções. Algo diferenciado, porque não era comum na cultura uma mulher assumir frente dessa forma. Mas ela tinha um esposo, e seu esposo, ele carrega consigo um significado que é tocha, luz, né? Em algumas expressões, pessoas falam que às vezes parece que o marido de Débora não era tido como na expressão, nossa, hoje um banana, porque ela tinha que assumir frente. Não, Deus levantou Débora, e o marido dela não era um banana, não. O marido dela era uma tocha e uma luz. Então Débora, na verdade, ela significa abelha, que representa a doçura. Então ela é uma tocha que expressa a doçura para o tempo dela, porque o povo estava na amargura da opressão, mas agora Deus levanta Débora como uma expressão de uma luz doce na escuridão. Esse era o retrato dela. Ela atendia debaixo de uma palmeira. Palmeira representa justiça, vitória, retidão espiritual. Esse é o significado da palmeira na Bíblia. Ela atendia debaixo desse contexto, um contexto de justiça, vitória e retidão espiritual. Essa era a postura dessa mulher. Ela na cultura judaica em si, a mulher, ela se refere ao seu marido como Senhor. Tamanha era a honra e o respeito. Então ela estava debaixo da bênção. Então o marido dela era uma tocha, era uma luz. E ela era essa expressão, então agora que se tornando uma só carne com ele, se tornou uma tocha, uma luz de doçura no meio da amargura. O povo estava debaixo da opressão. O povo estava cansado da opressão. O povo estava desejoso de libertação. E Deus então levanta uma mulher, uma mãe. No entanto que no cântico dela é colocado como mãe de Israel. E no cântico dela, ela fala: desperta Débora, levanta Baraque. E então nós vemos aqui agora ela recebeu uma direção de Deus, e ela foi até Baraque, que era o comandante do povo, do exército do Senhor, e disse: Baraque, vá à luta, porque Deus ordenou que ele vai colocar o comandante de Jabim em enrascada, e ele vai conceder vitória para vocês. E então Baraque disse: só vou se a senhora for comigo. Só vou se você for comigo. Ele estava com medo. Aí ele diz: mas se Deus falou com você, então vá com a gente, que daí eu vou. Porque a direção de Deus para ela era: separe Baraque 10.000 homens guerreiros e vá à guerra. Então agora ela diz: tudo bem, eu vou,
mas a honra da batalha não vai ser tua, porque Deus vai entregar esse comandante nas minhas mãos. Então, além de juíza e profetiza, agora ela era a linha de frente de direção de batalha do exército de Israel. Então nós vemos aqui que agora ela desperta e ela levanta Baraque, para que Baraque pudesse ir para a guerra, pudesse lutar, prevalecer e vencer o inimigo, vencer a opressão e a amargura, vencer aquela escuridão que eles estavam vivendo há 20 anos. O Senhor despertou Débora para que ela levantasse Baraque, e ela então foi tida como mãe de Israel. E a primeira lição que nós aprendemos com essa mulher, mãe, que inspira e impacta a geração, ela representa uma mulher determinada, destemida. Ela representa uma mulher que tem liderança firme, proteção, que expressa proteção e que levanta uma geração para não ficar mais debaixo da opressão, mas para ir para a batalha na força do Senhor dos Exércitos, para que possa vencer. O Senhor então levantou essa mãe para que pudesse então levantar Baraque. Sabe, o Senhor está despertando Déboras nesse tempo para levantar Baraques, ou seja, filhos que vão não ficar se acovardando diante das batalhas, das afrontas, da amargura da vida, da escuridão do presente século, mas mães que entenderam a luz que é Jesus, e então refletem essa luz para a próxima geração ser despertada e levantada. Mães que vai sacudir os filhos, essa próxima geração, e dizer: levanta-se, levanta-se e luta. Levante-se e luta, porque o Senhor já deu ordem, Ele está à frente, Ele já deu a vitória. Ela foi levantada para trazer o povo que tinha deixado de ouvir o Senhor, para que agora voltasse a ouvir o Senhor. E aqui vai uma lição para nós: o povo, quando deixa de ouvir o Senhor, vive debaixo de opressão, de amargura, vive debaixo de derrota, vive debaixo da fúria do diabo. Mas, queridos, quando nós somos levantados para ouvir a voz do bom pastor, a voz do Senhor, então, queridos, esse diabo é dissipado, essa escuridão, ela é dissipada, porque a Bíblia diz que a luz dissipa as trevas. O Senhor é aquele que transforma o amargo em doce. Ele faz, queridos, que o inimigo que parece grande fique pequeno. E a Bíblia diz, queridos, que agora que o Senhor colocou em confusão aquilo que era a segurança do inimigo, que eram os carros de guerra com rodas de ferro, eles saíram correndo, então foram dissipados e mortos. Mas Cícera, que era o comandante do rei Jabim, conseguiu fugir, mas ele fugiu e foi para a casa de Éber. E ali uma mulher chamada Jael chama ele para ir para a casa dela, para a tenda dela. E a hora que ele entra na casa dela, ele pede água. Ela coloca um manto sobre ele. Ele estava em guerra, então ele estava cansado. Então, ao invés de dar água, ela dá leite, porque leite é pesado e faz dormir um sono mais profundo. Deu leite para ele, ele dormiu profundamente. E quando ele dorme profundamente, dá ordem para ela ficar na porta da tenda. Se chegasse alguém perguntando, falasse que não estava ali, ela não falou nada. Ela só saiu e falou para ele ficar tranquilo e dormir, e jogou um manto sobre ele. Ela foi, pegou a estaca e o martelo, queridos, de colocar a tenda, e ela perfurou o crânio dele,
grudou o crânio dele na terra, com uma pancada, porque ele era um inimigo do povo, escolhido de Deus. Mais uma mulher que se levanta. Cuidado com as mulheres. Mas Deus levantou Jael e deu na cabeça. E na ótica do Novo Testamento, quem é o cabeça da igreja? Cristo. Esse cara, esse comandante estava afrontando o exército do Deus vivo, e agora ela atravessa a cabeça dele. Você estava afrontando o cabeça, o comandante do exército do Deus Todo-Poderoso, que é Cristo. Então ele estaca e mata e arranca, e foi bem na cabeça, porque a afronta era para o cabeça. Estava oprimindo, acabou a opressão. Mas Deus levantou uma mulher. Queridos, Débora foi levantada. Jael cooperou com aquilo que Deus estava desenhando para aquele tempo. E hoje o Senhor, você tem cooperado com aquilo que o Senhor está desenhando para esse tempo? Ei, mulher, você tem cooperado com aquilo que o Senhor está desenhando e projetando para esse tempo? Seja uma cooperadora daquilo que Deus quer. Deus usou Débora para despertar Baraque e para livrar o povo da opressão. Seja uma Débora, você mulher, nesse tempo. Seja mãe biológica ou mãe de coração de alguém. Se levante como uma Débora, para que você possa, em nome de Jesus, levantar os Baraques para lutar e vencer a opressão e a amargura. Aleluia. Tem muitos jovens e adolescentes hoje amargurados e deprimidos por conta da opressão do príncipe desse século, que é Satanás. Se levante, ei mãe, se levante e profetize sobre a vida dos seus filhos a doçura da presença de Deus, a libertação, para que eles vivam livre, a liberdade dos filhos de Deus. Aleluia, aleluia. Mas a Bíblia diz: se verdadeiramente conheceis o Filho, verdadeiramente sereis livres. Deus também está levantando mulheres também e homens que vão dar um conhecimento verdadeiro sobre o Cristo, para que os filhos vivam a liberdade, não em prisão, não presos ao pecado e às coisas que esse mundo oferece. Aleluia, glória a Deus. A segunda mulher que nós vemos é a Sunamita. A Sunamita é aquela que, quando viu o profeta Eliseu passando, diz: eis aí um santo homem de Deus. E ela conversou com o marido, construiu então um quarto, preparou o quarto para que o profeta, quando passasse por ali, tivesse aonde repousar. E então o profeta nada pediu, mas ela e o marido assim o fez, porque reconhecia aquilo que Eliseu carregava. Então Eliseu olha para o seu servo Geazi e diz: o que nós podemos fazer para essa mulher? Ela já era uma mulher bem sucedida. E então eles ficaram pensando do que poderia fazer para aquela família. E então Geazi aponta que ela não tinha filhos e ela já era avançada em idade. Então ele libera uma palavra sobre ela, dizendo que ela ficaria grávida, que ela teria um filho. E assim aconteceu. Mas depois de alguns anos, o menino estava trabalhando com o pai na lavoura, e então sente uma forte dor de cabeça. E então o pai pede para o servo levar ele para casa, para a mãe dele. E então ele vai e chega e fica no colo da mãe. E ali no colo da mãe, ele desfalece, ele morre. Então a mãe sobe no quarto do profeta, deita ele na cama do profeta e manda um recado para o esposo: eu preciso de uma jumenta para mim poder ir no Carmelo falar com Eliseu. Ele diz: mas não é dia de festa de lua nova, porque você quer ir? Não se preocupe, ela só disse para ele. E então ela apontou e foi. E então a hora que ela estava chegando perto, Eliseu avista e manda Geazi até ela.
Então Geazi pergunta: como que você está? Está tudo bem? Ela disse: vai tudo bem. Mas o filho estava morto em casa. Mas ela disse que ia tudo bem. E então agora chegando no Carmelo, ela se lança nos pés de Eliseu. E Geazi agora quer tirar ela. E ele disse: não impeça ela, deixa ela. Ela está amargurada. E então ela fala: eu disse para o Senhor não me encher de esperança. Por que o Senhor me deu um filho e agora ele está morto lá em casa? Então Eliseu, diante do que houve, pede para Geazi pegar o cajado dele e ir na frente, para poder colocar o cajado sobre o menino. Mas ela diz: tão certo como vive o Senhor, eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo. E aí então, agora ele vai, mas Geazi vai na frente, coloca o cajado sobre o menino e nada acontece. Mas agora Eliseu chega. Eliseu então se coloca sobre o corpo do menino morto, coloca olho com olho, boca com boca e braço com braço. E ele então começa a aquecer o menino. Então ele se levanta para um lado e para o outro e deita de novo em cima do menino. E agora ele repreende aquela morte. E então agora o menino se levanta e dá 7 espirros e senta. E o menino volta à vida. E então ele diz: manda chamar a sunamita. E aí ele entregou ele novamente, o menino vivo, para ela. E aqui o que nós aprendemos com essa mãe, com a mulher sunamita? Uma mãe que, mesmo diante da circunstância da vida, não se desesperou, confiou completamente no Senhor, depositou a sua confiança totalmente no Senhor. Ela não reclamou em nenhum momento, ela não ficou falando para todo mundo o que estava acontecendo, nem para o marido ela falou, só falou para ele não se preocupar. E essa mulher então, de forma sábia e posicionada, ela vai de encontro com aquilo que realmente seria a resposta. E aqui nós vemos então uma mãe posicionada, uma mãe que protege a realidade da casa, uma mãe que não expõe a condição da casa para todo mundo que vai passando no caminho. Muito pelo contrário, quem ela encontrou no caminho e perguntou se estava tudo bem com ela, ela disse: vai tudo bem. Ela sabia para quem ela tinha que levar aquilo que estava acontecendo, a sua amargura, a sua angústia, ela sabia a quem. E então agora, queridos, ela vai e apresenta diante do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu quis, na verdade, se ausentar e colocar o servo para fazer o trabalho. Mas ela então se posiciona e diz: se o Senhor não for, eu não saio daqui. É o Senhor que tem que ir. Ou seja, ela era alguém perseverante, madura, sábia, e que também era firme. Ela disse: se o Senhor não for, eu não vou sair daqui. Então agora o profeta Eliseu chega na casa dela, que é a resposta para a restauração da vida do filho, o reestabelecimento da saúde do filho. Ele deu 7 espirros e ele foi curado. 7 na Bíblia fala sobre perfeição, e perfeição na Bíblia fala sobre maturidade. Sabe, os espirros que curou aquele menino da condição de morte, fala então para nós de uma perfeição de Deus, de uma maturidade. Tem muitos filhos que estão na condição de morte, porque nós sabemos que o pecado, ele leva à morte. Filhos que estão entregues ao pecado, filhos que estão entregues à condição da morte, e que ainda não receberam a palavra da vida, que é Cristo. Mas aquela mulher, ela não ficava falando para todo mundo da realidade que estava na casa dela, de morte. Ela sabia para quem que tinha que falar, para quem realmente ia ser uma resposta de vida para a condição de morte. Isso se chama sabedoria. Aquela mulher, ela tinha sabedoria. Deus está levantando mães nesse tempo. Deus está levantando pessoas nesse tempo, homens e mulheres, com sabedoria.
Homens e mulheres que não ficam expondo tudo, que sabe para quem expor, que vai dar uma resposta. Cuidado, tem muita gente que fala da vida para todo mundo e não fala para quem realmente tem que falar. Cuidado para você não ficar se abrindo para todo mundo. Tem gente que faz de rede social, isso me dá uma agonia tão grande. Tem gente que faz da rede social um confessionário. Sangue de Jesus tem poder, gente, vamos amadurecer. Aleluia. Tem gente que fica vomitando alma na rede social. Vamos amadurecer, vamos crescer. Aleluia. Fica mandando indiretinha irmãos. Vou falar mais irmão. Eu falei irmãos porque normalmente é uma dificuldade das mulheres. Porque as mulheres normalmente faz isso. Gente, pelo amor de Deus. Não fica fazendo da rede social confessionário, não. Lá tem um monte de teólogo e pastor suposto de plantão. Gente que acha que é. E que ao invés de apontar e direcionar, vai gerar mais confusão, vai potencializar aquilo que já não está bem. Aleluia, queridos. Cuidado com rede social, gente. Se não vai edificar, não passa nada não. Aleluia, gente. Isso é maturidade. A mulher sunamita mostra maturidade para nós. Ela foi falar com quem realmente diretiva do alto para ela, e não diretiva da terra. E então, a hora que ela foi e falou e comunicou o que estava acontecendo, agora ele se levanta e vai de encontro. E então aquele menino que estava na condição de morte recebe agora o calor da vida, por meio de um profeta, de um homem de Deus. Vamos aprender com a sunamita. Aleluia. Outra mulher que nós temos, uma mãe que inspira e impacta a geração, está em Mateus 15, 21, 28. Fala da mulher cananeia. Jesus estava ali numa cidade que ela era tida como gentia e pagã. E ali então ele passa com os discípulos. E aquela mulher cananeia, ela se aproxima de Jesus e pede para ele libertar a filha que estava endemoniada, curasse a filha dele. Então Jesus disse: acha justo eu tirar a comida dos filhos e dar aos cachorrinhos? Porque a comida em si era para os judeus, e ele estava querendo dizer: você acha justo eu tirar dos filhos para poder dar para você que é uma cananeia, uma gentia, uma pagã? Chamou ela de cachorrinha. Aí então, agora ela diz com humildade: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. O Senhor não pode me dar pelo menos então as migalhas? Já que os filhos não estão sabendo aproveitar o que está na mesa, me dá as migalhas, que já é suficiente. Então Jesus olha para aquela mulher e fica maravilhado com a fé dela. E então ele diz: pode ir, que a sua filha está liberta. Então quando ela chega na casa, a filha já estava liberta. Na hora que Jesus deu a palavra, a filha estava liberta. Mas por que Jesus, ele confrontou aquela mulher? Ele confrontou aquela mulher porque aquela mulher então agora na sua realidade pagã, misturada com tantos deuses, aquela realidade que ela vivia, ela entendeu que nos deuses que ela supostamente foi criada, não podia fazer nada pela filha dela que estava endemoniada, mas que ele era a resposta de Deus, do Deus verdadeiro para a libertação da filha dela. Então ela foi até Cristo, ela se humilhou diante de Cristo, e quando Jesus dá uma resposta que ela não queria, como se fosse uma resposta de humilhação, ela não então empina a carroça e diz: quer saber de uma coisa?
deixa para lá isso aí. Não. Quando o Senhor chamou ela de cachorrinha ainda, ela falou assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ela foi humilde diante do confronto, diante da resposta atravessada que Jesus deu. E então ela alcançou a libertação que ela tanto buscava. Sabe, às vezes Jesus ele não vai responder da forma que a gente gostaria, mas quando ele dá uma resposta seca, a gente não pode se levantar, empinar a carroça. A gente precisa se humilhar e ter humildade e dizer: Senhor, o Senhor está com a razão. Se o Senhor não quer me dar do banquete, então me dá das migalhas. Ela ainda é uma resposta de confronto para os discípulos, dizendo: se vocês estão comendo na mesa e não estão sabendo aproveitar, eu quero comer só das migalhas então, do que sobrar, já me basta. Essa mulher, ela se posiciona, ela abre mão dos falsos deuses, que a vida dela, durante até aquele momento foi construída, e agora ela se rende ao reflexo da perfeição de Deus, do Deus verdadeiro, que é Cristo. E ela diz: só o Senhor pode ser a resposta para minha casa. Sabe, queridos, tem respostas para a nossa casa e para a nossa família, que é só Jesus. Ah, mas eu não sei o que fazer, a situação está caótica, parece que não tem jeito, parece que é impossível. A palavra de Deus diz que não há impossíveis para todas as promessas do Senhor. A palavra do Senhor diz que não, se nós crermos, tudo é possível ao que crê. Aquela mãe se posiciona, e então ela alcança a libertação da filha dela. Sabe quantos filhos que estão perturbados e conturbados, debaixo da influência do Deus desse século que é Satanás, por conta de tecnologia, por conta de pornografia, por conta de tantas coisas que esse mundo tem oferecido, estão endemoniados. Mas a gente precisa entender que um filho endemoniado não é um filho que se manifesta de forma demoníaca. É aquele que está quietinho dentro de casa, é aquele que está quietinho na frente do celular, e que não quer saber de Jesus. Esse está debaixo da influência do mal. Se ele não quer e não tem desejo pelo Senhor, ele está debaixo de uma opressão, ele está debaixo de opressão demoníaca, e ele precisa ser liberto. E isso vai acontecer como? Com mães, com pais que se posicionam e vão até Jesus e diz: Senhor, liberta meu filho, abre os olhos dele para que ele veja o sobrenatural, abre os olhos dele para que ele veja a verdade, o caminho e a vida que é o Senhor. É se humilhar diante da presença de Deus. É como diz a carta de Pedro: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que no seu devido tempo Ele vos exalte. Ah, queridos, nós precisamos ser pais que se humilham na presença do Senhor, para que os nossos filhos não sejam impactados e inspirados pelas realidades da terra, mas pelas realidades do céu. Eles estão encantados com a terra, eles estão ludibriados com a terra, mas nós, como pais, precisamos nos posicionar para que eles voltem a se maravilhar com o céu, com as realidades do reino de Deus. Aleluia! Esse é o nosso legado, esse é o nosso chamado. Que eles se maravilhem com as verdades de Deus, que eles entendam que o certo é certo e o errado é errado. Ah, mas é óbvio. Então, eles estão carentes do óbvio hoje. Aleluia. Vamos aprender com a mulher sunamita a nos humilhar diante de Deus e dizer: liberta meu filho, Senhor. Abre os olhos dele, abre os olhos dela. Vamos orar pela nova geração.
Dizer: Senhor, alcança a nova geração. Aleluia. A mulher sunamita nos ensina a ser uma mãe que tem humildade, que se humilha e busca diante do verdadeiro aquele que pode libertar verdadeiramente sua casa. Último exemplo de mãe que inspira e impacta essa geração, Eunice. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 ao 11. O apóstolo Paulo, falando do seu filho amado na fé, Timóteo, ele diz: eu me lembro de ti, Timóteo, eu me lembro das tuas lágrimas. E aí então ele diz: eu quero ir ter contigo, Timóteo, para que eu me alegre, para que eu fique alegre ao te ver, porque você me traz alegria, Timóteo. Mas ele então agora ele trata com Timóteo dizendo assim: e eu lembro da sua avó Lóide, da sua mãe Eunice, e da fé sincera delas e firme, e que eu sei que também habita em ti, Timóteo. Reaviva o dom que há em ti, Timóteo, pela imposição das minhas mãos. E ele diz: o Senhor não te deu, Timóteo, o espírito de medo e covardia, mas de poder, amor e equilíbrio, moderação, autocontrole. Aqui Paulo está falando para que Timóteo lembre que ele é a terceira geração de uma fé sincera e firme. Sua avó foi firme, sua avó teve uma fé sincera, e eu sei que essa fé está sobre ti, porque também estava sobre sua mãe. E olha só, o pai dele não era cristão, o pai dele era gentil, era pagão, mas a mãe, a avó, era posicionada, não abriu mão da fé, e levantou então Timóteo para ser Timóteo é o sucessor de Paulo, é o filho amado do coração de Paulo, que foi levantado para impactar a geração dele naquele tempo. E o que nós aprendemos com essas mulheres, Lóide e Eunice? A ter uma fé sem fingimento, a ter uma fé sincera e firme, que diante da circunstância não titubeia, estou desanimado, vou parar de ir na igreja, estou desanimado, vou quando der, estou desanimado. Não, a fé de Lóide e Eunice era firme, era sincera, independente das circunstâncias, elas estavam fiéis na congregação, elas estavam fiéis naquilo que potencializava a fé, elas não se ausentavam daquilo que elas tinham que estar presente, elas eram firmes. Então Timóteo foi construído dentro desse caráter, de uma fé sincera, sem fingimento, de uma fé potencializada pela verdade, não de uma fala e de um ensino de boca para fora, mas de uma vida demonstrada no dia a dia. Por que ela conseguiu, Eunice, fazer o que fez na criação de Timóteo? Porque Lóide, sua mãe, treinou ela, ensinou ela, discipulou ela, e ela também fez isso com Timóteo. Queridos, nós vamos treinar os nossos filhos, à luz da palavra, a fazer com que eles tenham o prazer de estar no meio do povo de Deus, para que nós sejamos pais que traz impacto e inspira a nova geração nesse tempo. Aleluia, queridos. Tem alguém comigo, queridos? Aleluia. Deus está levantando Lóides e Eunices nesse tempo. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Deus está levantando Lóides e Eunices nesse tempo para poder levantar Timóteo, para ser uma expressão de impacto nessa geração. Aleluia, queridos. Quem já assistiu o filme Debi Lloyd, seja uma Lloyd, não Debi Lloyd, amém? Aleluia, queridos.
seja uma Lloyd, seja uma Eunice, seja alguém sério e sincero e firme nessa geração, amém? Vamos treinar e ensinar os nossos filhos. Olha o que a Bíblia diz, queridos, olha o que Paulo fala: eu sei da sua fé firme e sem fingimento. Eu sei, Timóteo, que sobre você não repousa um espírito de medo, de covardia, mas de poder, amor e autocontrole. Ei, Timóteo, reaviva o dom que há em ti. Nós precisamos ser essa expressão para os nossos filhos, aleluia. Eu lembro com 18 anos, quando eu estava num processo, estava fazendo faculdade de administração, e eu estava num conflito gigante dentro de mim, sobre ir para o ministério ou não. E eu lembro que com 18 anos, eu estava numa semana terrível. Eu estava muito conflituoso, porque eu tinha um desejo de ir para as nações, e poder falar do amor de Jesus, aquilo queimava o meu coração. Mas aí eu estava trabalhando numa indústria, estava fazendo faculdade de administração, e aí então, aquilo começou a angustiar meu coração. E aí eu fiquei angustiado, ficava angustiado. E mãe conhece a gente, né? Conhece a gente de longe. E aí minha mãe olhou para mim um certo dia, e a gente sentado no sofá, e ela pegou então e começou a falar para mim de uma história que eu não conhecia da minha história. E então começou a trazer resposta para algumas coisas que eu tinha recebido como palavra profética sobre a minha vida. Eu lembro que Deus levantou uma vez um profeta e deu uma palavra para mim, dizendo que Deus estava me mostrando como um leãozinho morto nas mãos do Senhor, e esse leãozinho morto voltava a viver. E eu nunca entendi aquilo lá, aquela palavra que eu tinha recebido. Então com 18 anos minha mãe senta e me explica que com 1 ano e meio eu caí na casa do meu avô e da minha avó, estava toda a família era grande, todo domingo almoçava junto. Então ali estava, e eu caí de um degrau alto, bati a cabeça, e o meu corpo ficou roxo, pretejou, na hora eu morri. Meu avô me retirou do meio de todo mundo, levou para o quarto, porque ele veio de uma cultura que não era, orava na frente dos outros, tinha que orar no quarto. Me levou morto para dentro do quarto e falou para Deus ter misericórdia de não me levar, e devolver a vida para mim, para que eu pudesse então falar do amor de Jesus quando eu crescesse. E então na mesma hora que Ele entrega a minha vida para o Senhor, a cor começa a voltar para o meu corpo, eu começo a voltar a viver. E então com 18 anos minha mãe relata isso para mim, e isso então trouxe testificação, porque eu estava terminando metade da minha faculdade quase, eu já queria ir embora, fazer missões para fora. E aí meu pastor me cortou na época, falou assim: calma, termina sua faculdade, depois nós conversa. Falei, tá bom, pastor. Hoje, glória a Deus, agradeço pela vida dele, porque eu concluí a faculdade de administração. E aí aquele momento em si foi quando foi o rompimento. Deus usou a vida da minha mãe para dizer: Deus tem um propósito com a tua vida, você está em conflito, né? Falei, tô. E aí eu falei, e Deus está falando comigo que é para me dar uma resposta, senão eu vou morrer de tanta agonia que eu estou no meu coração. E aí então conversei com meus pais, e aí foi quando eu saí da empresa que eu trabalhava e fui trabalhar voluntário na igreja com 19 anos. E aí começou o mistério do ministério na minha vida, porque daí em 6 meses a igreja, depois de 2 anos e meio trabalhando voluntário na igreja, limpando banheiro, cuidando de criança, de idoso, cuidando de casais, cuidando de todas as gerações, a igreja me reconhece como missionário, depois me envia como seminarista, e então termino o meu curso de seminário. E então aparece Bandeirantes na minha vida, uma realidade de uma igreja que estava para fechar, que ninguém queria vir para cá, porque já tinha 52 anos que aqui estava como congregação, e a igreja não rompia. E aí então eu ia para a Índia, eu ia para a África, eu ia para o sertão do Nordeste, Deus me mandou para Bandeirantes. E aqui estamos há 11 anos, sendo resposta de Deus também para esse lugar que o Senhor tem nos plantado, eu e minha casa, para poder então inspirar e impactar gerações,
Mas, queridos, entende a importância de uma casa alcançada, de uma família alcançada, como reflexo para a próxima geração. Aleluia. Vamos juntos impactar e inspirar a próxima geração. Aleluia. Vamos aprender com essas mulheres. Vamos ser um reflexo do coração do Pai para esse tempo. Aleluia.